Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como alguns de vocês devem saber, eu estou utilizando o Pop! OS já há algum tempo, creio que em torno de uns 2 meses pelo menos, talvez até um pouquinho mais, e eu tenho gostado bastante da experiência. Só que claro, como qualquer projeto ou sistema operacional, ele tem seus pontos fortes e fracos. E hoje nós vamos explorar as coisas que fazem o Pop! OS um sistema não tão legal para algumas pessoas, talvez aí para você. Antes de nós mergulharmos nesse assunto, uma mensagem do nosso patrocinador de hoje. As inscrições para a próxima turma da Tribe estão na reta final. Se você quer construir uma carreira de sucesso em programação e só começar a pagar quando estiver trabalhando, participe do processo seletivo. O link está aqui na descrição. Mas hoje não é só isso. Se você tiver a fim de ajudar a transformar a educação do país e ajudar a formar a próxima geração de desenvolvedores, conheça as vagas abertas para trabalhar na Tribe, os links também estão aqui na descrição. O Pop! OS tem vários pontos positivos sem dúvida, muitos deles eu já comentei, mas talvez dê até para fazer um vídeo mostrando algumas coisas relacionadas à produtividade do Gnome no Pop! OS que extrapolam as características que eu mencionei naquele vídeo sobre o Gnome em si. A extensão Pop! Shell e alguns outros recursos fazem o Pop! OS ficar bem interessante nesse sentido. Mas seria ilusão ignorar os pontos negativos de um projeto assim. Só quando nós somos capazes de criticar de forma construtiva os projetos que nós gostamos, colocando energia para mudá-los para melhor, é que nós realmente fazemos alguma diferença nesse mundo. Alguns dos problemas que eu mencionei aqui viraram issues no GitHub do Pop! OS, algumas dessas abertas por mim, inclusive. Outras eu simplesmente verifiquei a existência, para ter certeza aí que os desenvolvedores estavam cientes do problema, então tá com eles a solução desses problemas ou não. Ao contrário do que eu infelizmente já vi acontecer demais, falar mal do que você nunca utilizou é muito fácil. Não só isso, é pouco justificável, né? E foi por isso que eu realmente gastei muito tempo e trouxe todo o meu trabalho para o Pop! OS para poder ver com clareza onde estão os problemas da distro. Claro, eu só consegui fazer essa mudança porque a distribuição tem suas competências. Independente da distro, esses problemas existem. É mais uma questão de identificar quais são eles e, principalmente, o quanto eles impactam no seu uso do sistema, se eles são um deal breaker, né? Essa observação gerou uma listinha aqui de problemas que eu quero compartilhar com vocês, para vocês terem a noção de que por mais que o Pop! OS hoje em dia seja talvez uma das distros mais queridas aí pelas novas pessoas chegando no Linux, definitivamente não é perfeito. Eu acho que a gente pode começar pela própria instalação. Apesar de ter um visual muito legal e trazer recursos bem bacanas, como criptografia de uma forma bem simples, o particionador avançado te obriga a usar o Departed, que se for ver não é uma coisa completamente ruim, só não é tão boa quanto poderia ser. A grande treta realmente é o processo de dual boot para muitas pessoas. Existem várias formas de fazer dual boot com o Pop! OS e outra distro Linux ou até mesmo o Windows, mas nenhuma delas é tão simples quanto instalar o sistema em si do seu modo tradicional. É até dissonante o negócio. O Pop! OS é tão fácil para algumas coisas, para muitas coisas, mas para isso em específico eles criaram um problema. Para fazer dual boot com o Pop! OS usando o Grub, você precisa instalar o pacote OS Prober durante a instalação. Ou caso você use o EFI, dá para usar o Refind, um gestor de bootloader diferente do Grub, mas muito eficaz. Ou claro, usar a sua tecla de seleção de boot no seu computador enquanto ele estiver ligando, isso também vai funcionar. Sem dúvida nenhuma, é algo que a System76 deveria se preocupar em melhorar. Não conseguir usar o seu sistema por falta da opção de dual boot é um grande problema para o Pop! OS que precisa ser modificado. Talvez por estar envelhecendo nesse meio e compreender um pouco melhor que por trás de cada decisão existe um motivo, é mais uma questão de você concordar com ele ou não. Eu entendo o motivo da utilização do Systemd Boot que eles utilizam no Pop! OS ao invés do Grub, mas eu acho que o benefício é menor do que o malefício. Outro problema que eu consigo apontar são os repositórios do Pop! OS. Ao mesmo tempo que eles fazem um trabalho brilhante com a loja de aplicativos, ainda mais agora com a adição aí do suporte a Flatpaks, para quem quiser instalar, existem algumas questões a respeito do repositório do Pop! OS que vale a pena mencionar. Primeiro, a gente precisa contextualizar talvez. A System76 é uma empresa de hardware dos Estados Unidos que também faz software, muito parecido com o esquema da Apple. Eles são lá do Colorado mais especificamente.
E os principais clientes deles, de fato, são também da América do Norte e da Europa Ocidental. Mas o Pop! OS é utilizado e tem potencial de ser utilizado em todo o mundo. Por que eu estou falando da localização? Eu não sei se você reparou, mas o Pop! OS, além dos seus repositórios próprios, usa os mirrors do Ubuntu que são dos Estados Unidos. Basta você dar aí um sudo apt update para perceber o US dot ali no início do link do repositório. De forma geral, isso não gera problemas, eu consigo instalar os programas tranquilamente com boa velocidade. Eu mesmo, inclusive, usei o Ubuntu a vida toda usando o servidor original lá do Reino Unido deles. Mas uma vez ou outra, durante a minha utilização do Pop! OS, houve uma lentidão com a conexão com esses servidores dos Estados Unidos e atualizações, por exemplo, demoraram mais do que o aceitável, aí, entre aspas, para serem baixadas. No final tudo funcionou, mas de forma bem mais lenta do que o esperado. E aqui eu acho que eu posso dizer que eu entendo de novo o porquê dessa decisão, a mudança dos mirrors dos Estados Unidos serem o padrão. Afinal, eles vão atender o público de lá, primariamente, mas o Pop! OS não é utilizado somente lá. Talvez nem eles esperassem tamanho sucesso. Eu sei, é possível mudar o mirror para onde eu quiser se eu fizer um ajuste manual no arquivo de configuração. Mas o Ubuntu mesmo tem a função de mudar para um mirror mais próximo ou mais rápido na sua própria configuração de forma gráfica, pela interface. Assim, o Pop! Poderia permitir também, através do repoman, por exemplo, ao menos que os mirrors do Ubuntu fossem modificados para outros que já existem em outros países. Às vezes a gente não se dá conta dessas tecnicalidades, mas certas distros só são usáveis, digamos assim, do Brasil, porque elas cresceram em popularidade o suficiente para gerar interesse de, especialmente universidades e organizações, de criar um mirror dos repositórios que facilita a utilização. Quem lembra aí do caso do Deepin com download lento para o Brasil há algum tempo atrás, onde a solução era justamente mudar para um dos únicos mirrors brasileiros que existiam. E como eu disse, felizmente esse problema de lentidão com o Pop pouco aconteceu, mas aconteceu, então fica registrado como um ponto negativo que poderia ser amenizado adicionando essa opção nas opções lá de configuração do repoman que ele tem. Continuando a falar sobre o repositório, o Pop! OS, diferente da grande parte das outras distros, faz parte de um produto também, que são os computadores vendidos pela System76. Existe toda uma engenharia por trás do sistema, onde ele é construído de tal forma que facilite o suporte ao cliente e a própria manutenção de um sistema coeso a longo prazo, ou seja, é um produto que as pessoas estão pagando para ter e é bom que ele funcione e que seja de fácil manutenção. E eu vou acrescentar mais uma dessas. De novo, por mais que eu entenda os motivos, isso pode gerar situações que não agrada a todo mundo, que são os metapacotes do Pop! OS. Metapacote dentro do Linux pode ser considerado uma espécie de pacote virtual, digamos assim, que na verdade diz ao sistema uma série de outros pacotes que fazem parte dele. Se você viu o nosso vídeo de instalação do Arch Linux, talvez lembre desse conceito. Acontece que o conjunto padrão de aplicativos do Pop! OS, tudo aquilo que vem instalado já com o sistema, está amarrado, ou quase tudo, está amarrado a um pacote chamado Pop-Desktop, que instala todos eles. Ao invés de você ter que digitar um pacote por vez, bastaria digitar tipo sudo apt install pop desktop, que tudo, temas, softwares, componentes, tudo é puxado de uma única vez. Isso, é claro, tem uma utilidade imensa na hora de você ajudar a consertar os computadores dos clientes. Você pode simplesmente mandar a pessoa rodar um comando e reinstala todo o sistema praticamente. O Ubuntu mesmo tem também o Ubuntu-Desktop ou metapacotes de interfaces como o Kubuntu Desktop, que instala o ambiente KDE e as aplicações do Kubuntu de forma geral. Ou seja, o que o Pop! OS faz não é nem novidade e nem inovador, mas pode ser visto por aqueles que querem remover algumas aplicações como algo ruim. Afinal, você quer remover o GNOME Weather, mas ele vai levar o desktop todo com ele. É um ponto negativo, sem dúvida, para quem se importa com esse tipo de coisa. Observando esse ecossistema onde o Pop se encaixa, é uma forma meio Apple de trabalhar, onde o produto final é uma coisa em específico. Então, depende um pouco do seu perfil, gostar disso ou não. Outro ponto negativo são os drivers de vídeo. Atualmente eles são gerenciados pela Pop Shop, o que por mim, tudo bem inclusive, mas eu ouvi rumores que eles gostariam de mover isso para o GNOME Settings na seção de dispositivos, o que faria sentido também. Outra alternativa seria mover para dentro do repoman, aí você poderia imaginar mais uma seção de drivers por lá, uma nova abinha talvez, ou alguma coisa assim. O problema não é exatamente os drivers, mas ele está relacionado. O
Pop! OS é uma das distros mais user-friendly no quesito driver de vídeo. Você literalmente pode baixar uma ISO com os drivers da NVIDIA, instalar o sistema no seu computador com a sua placa da NVIDIA e não precisar fazer mais nada. Os drivers mais recentes já estão instalados com o NVIDIA Settings e tudo mais. A System76 me parece ter versões específicas do kernel já modularizadas com esses drivers, o que significa que eu não consigo desacoplar um driver do sistema sem mudar o kernel dele. Ao menos não de forma nativa. Eu acredito que tenha como fazer, só não é como funciona no Ubuntu, por exemplo, que realmente são módulos que você pode instalar basicamente. Isso geralmente não é um problema, afinal, por que você iria querer uma versão diferente da versão mais recente dos seus drivers de vídeo, certo? E é aí que tá, né? Apesar de ser incomum, você pode me dizer o motivo, seja ele qual for. Talvez uma aplicação que você goste rode melhor uma versão do driver mais antiga, que é diferente do mais recente, enfim. No Ubuntu, a Canonical oferece essas opções, mas no Pop! OS, o driver 418, 430, por exemplo, são todos pacotes transicionais para o driver 440 nesse momento. Talvez você esteja aprendendo algumas palavras novas hoje, mas um pacote transicional serve para direcionar um instalador para outro pacote que faz a mesma coisa. Às vezes é até o mesmo pacote, nesse caso um drive de vídeo, mas que não possui o mesmo nome, ou seja, ele faz uma referência a outro pacote, basicamente. De novo, mais uma vez eu vou falar isso, eu entendo o motivo disso. Menos drivers de código fechado para ficar lidando e menos provável que o seu usuário faça alguma porcaria e não consiga resolver. É sempre importante ressaltar o contexto onde o Pop! OS se encaixa. Mas na prática isso significa que ao tentar instalar uma versão anterior de um driver recente da NVIDIA, o sistema vai instalar a versão mais recente disponível, exceto com os drivers legacy como os 390. Esses são os principais problemas do sistema, mas tem alguns outros detalhes que você pode chamar de chatice da minha parte se quiser, mas é para isso que eu tô aqui, né? Para sofrer, assim você não precisa. O que eu vou falar agora não tem uma relação direta com o Pop, não é como se fosse algo exclusivo dele, mas de fato nem toda a interface dele está em português, o que pode afastar alguns lusófonos por aí. A própria feature de Tiles não tem essa tradução. E aproveitando que eu falei dela, não é possível trocar o atalho do launcher, muito útil inclusive que essa feature traz para a interface. Ele não aparece nem no deconf, mas é possível fazer via linha de comando. Então, de novo, me lembra a Apple, não é não? Esconder as configurações, alguma coisa assim. A extensão para manipular a área de trabalho é boa o suficiente hoje em dia, mas ainda assim ela poderia ser muito melhor. Isso não realmente é culpa do Pop! OS, porque não são eles que fazem a dita cuja, o próprio Ubuntu e outras distros usam a mesma também. Mas, uma vez que você coloque no seu sistema, passa a ser responsabilidade sua também, responsabilidade da distro. Ao mesmo tempo que as teclas de atalho são excelentes no Pop! OS, eles também mudaram muitas coisas clássicas, tipo o Ctrl Alt T para abrir o terminal no Pop! OS é apenas Super IT. Uma tecla menos, se for ver, tudo bem. E nada que não dê para alterar também nas configurações do sistema, mas esse é um dos atalhos mais clássicos que todos aprenderam a utilizar, talvez não precisasse trocar ele, é tipo querer trocar o Ctrl C, Ctrl V, sabe? Concluindo, então, eu não pretendo deixar de usar o Pop! OS, pelo menos por enquanto, o que começou com uma experiência acabou se tornando um sistema com muito mais pontos positivos do que negativos para um usuário com o meu perfil atual, pelo menos, pode ser que não se encaixe para você e tudo bem. Pop! OS é prático em muitos sentidos e eu gosto da ideia de existir uma distro que lembra um pouco a Apple. Não na aparência necessariamente, isso qualquer tema resolve, qualquer interface faz, mas sim na própria forma de desenvolver o sistema, de deixar ele mais coeso e fechadinho. Você pode estar numa fase da vida diferente da minha, e não existe um jeito certo de trabalhar com um sistema operacional nesses casos. Eu gosto da ideia de que o sistema é bem amarradinho, poderia ser até mais em alguns detalhes, visto que ninguém é obrigado a usar se não gostar do approach. Eu simplesmente desejo todo o sucesso do mundo ao pessoal da System76. Eles têm feito um trabalho incrível para ajudar a popularizar o Linux para o desktop, para os não hackers, digamos assim. E esse público é totalmente diferente do usuário de Linux médio do passado. Para quem quer um sistema que simplesmente funcione, o Pop! OS é excelente. Exceto quando ele não funciona, para você, obviamente. Se você viu mais defeitos no Pop! OS do que eu vi, comenta aí, que pode ajudar as pessoas a conhecerem outras perspectivas sobre o sistema. Eu aposto que comentar sobre algumas dessas coisas também te faz prestar atenção em como o seu sistema funciona, que não é o Pop! OS talvez,
mas também tem seus pontos fortes e fracos, afinal eles sempre existem, não é verdade? Esse vídeo fica por aqui, até a próxima.